Para as proposições que se seguem, é importante estabelecer a cidade de Chicago como um espaço de firmação de uma importante teoria criminológica, de um pensamento criminológico, de uma escola criminológica, significativa não só para a criminologia, como também para a sociologia e, claro, para o direito penal. E, para tanto, é importante situar um fato ocorrido naquela cidade no século XIX, um incêndio, em 1871, um desastre, uma tragédia. E, para isto, contribuiu a própria estrutura da cidade, que era praticamente montada sobre madeira. E, por conta disto, o incêndio deixou desabrigado 100 mil pessoas, praticamente a metade da população, além de 300 mortos, numa área que seguramente chegou a 8 quilômetros de extensão por 1 quilômetro de largura. Foi uma tragédia. E é claro que, para a reconstrução da cidade, houve um chamamento de imigrantes, trabalhadores, voluntários e até mesmo aventureiros de toda ordem. A verdade é que em 1890 a cidade já contava com 1 milhão de habitantes, numa nova estrutura, muito mais moderna e talvez uma das arquiteturas mais modernas dos Estados Unidos. E em 1910, Chicago já tinha mais de 2 milhões de habitantes. Mas foi em 1890 que lá se instalou a famosa Universidade de Chicago, que também vai ser importante para as proposições que serão estabelecidas em seguida. Mas o que ocorre é que, na época do grande incêndio de Chicago, em 1871, poucos anos depois, em 1876, Lombroso estabelecia a sua tese, consignada em sua obra O Homem Delinquente, baseado em fatores anatômicos, fisiológicos e principalmente na questão do instinto, que o ser humano, na questão do crime e do criminoso, é um ser atávico e o instinto vem à tona a qualquer momento. Essa tese de Lombroso foi acompanhada por Rafael Garofalo, que inclusive pode ser considerado um dos pais do direito penal do inimigo. Defendia Garofalo a morte dessas pessoas, o extermínio, exatamente por serem pessoas incompatíveis com a probidade social, por serem pessoas que não respeitavam o princípio da alteridade. Enfim, essa parecia ser a teoria predominante na época. Ocorre que ela começou a sofrer um revés com os aportes, com os estudos de Enrico Ferri, que, muito embora influenciado pelas ideias de Lombroso, passou a enxergar o crime também sob forte influência social. E, além do criminoso nato, também entendia Ferri que o criminoso poderia ser passional, habitual, ocasional, acidental e débil. Enfim, um avanço significativo quando ele insere o elemento social na estruturação do delito. Mas, muito embora Ferri tenha feito essa passagem, a confirmação do delito como um fenômeno social e urbano se deu com o sociólogo francês Émile Durkheim, o qual, além de estabelecer o crime como um fenômeno social, também disse, para o assombro de todos na época, que o crime era normal, necessário e útil. Normal porque não há sociedade sem delito.
significa então que qualquer discurso de combate ao crime, de eliminação do delito de uma sociedade, corresponde a um discurso sem nenhum fundamento científico. Então, o crime é um fenômeno normal. É um fenômeno necessário porque é sabido que a consciência coletiva não é homogênea. Ela sofre alternâncias temporais e espaciais. Essas alternâncias da consciência coletiva é que vão separando ao tempo e ao espaço devido aquelas condutas que serão consideradas naquele tempo e naquele espaço crimes ou não. Então, essa ideia do crime é exatamente necessária não só para estabelecer o que é crime, mas também para renovar o pensamento coletivo em torno do crime passado, o qual eventualmente pode deixar de sê-lo ou não. E finalmente o crime também é útil, porque graças a ele há todo um conjunto de fatores de coesão, de união social, principalmente no momento de se elaborar as teorias da pena. Pois bem, não fosse o episódio de Chicago, provavelmente as teorias de Durkheim não tivessem tanto êxito. Mas a partir dos episódios de Chicago, que funcionou como um laboratório em função da reunião de diversas pessoas, imigrantes, aventureiros, trabalhadores, voluntários, todos ali reunidos na reconstrução da cidade. Tudo isso forneceu elementos para a Universidade de Chicago consagrar e admitir como um conjunto de valores mais aceitáveis para a explicação do crime as proposições do sociólogo Durkheim. Portanto, ainda que a tragédia da cidade de Chicago tenha sido, evidentemente, um fenômeno a ser sentido e ser tomado como algo de sensibilidade negativa, é claro que ela contribuiu para a passagem de uma ideia do crime como um fator subjetivo para um fenômeno social, consagrando-se, portanto, este pensamento.